bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast, e hoje eu tenho a honra de falar com o Matheus Prado. Eu vou deixar ele se apresentar, para que você conheça um pouquinho melhor desse cara que é Zica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Matheus, por favor. Eu acho que ele deve estar falando de alguém errado, gente. Deve ter confundido o convidado, mas tudo bem. Nunca. Valeu, João, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou ouvinte do podcast. Acho que estava faltando, a gente estava devendo essa conversa aí, né? Agora chegou a hora de pagar esse negócio. Não sei se vai ser bom para quem vai ouvir, mas eu vou lembrar a minha tendência. Boa, tá bom. Matheus, quer contar um pouquinho só do seu background para quem não te conhece? Porque a primeira vez que a gente se falou, você ainda estava em transição de trampo, né? Nesse momento você tá... Acho que sim. Quer falar um pouquinho sobre isso? Quem é você profissionalmente? Cara, o meu background, assim, eu comecei a minha carreira como... É estranho, mas eu comecei minha carreira como instrutor de TI. Meu primeiro trampo foi como instrutor. Aí você fala assim, pô, como é que o cara dava aula sendo que era o primeiro trabalho dele, né? Tipo, eu, júnior dando aula. O que acontece é que eu fazia aula numa escola e essa escola... Eu fazia aula lá de, cara, computação, Word, Excel. E aí, um dia, o professor faltou. Uhum. Tinha uma turma que ia começar, era o primeiro dia de uma turma de, 40 e poucos alunos. E aí, aula era um negócio que eu sempre curti, assim, sempre gostei do trabalho de professor. E eu sempre ficava enchendo o saco do cara que era dono da escola, falando assim, cara, quando tiver uma vaga aí, você me contrata. Mas, assim, eu acho que passava na cabeça dele, vou contratar você pra fazer o quê aqui, né? Você não sabe nada, cara. Vai ensinar o quê? Não tem nada pra ensinar pra ninguém. Aí, eu sempre enchi o saco, não, põe eu como monitor, alguma coisa assim pra ajudar e tal. E aí, surgiu uma turma lá e eu tava na escola esse dia pra fazer aula e não tinha ninguém pra dar aula pra essa turma aí. E aí o dono da escola, putz, será? Vamos tentar. Aí eu fui, no resumo assim, eu dei a aula, o dono da escola sentou no fundão pra assistir, imagina como que deve ter sido super... tranquilo, eu suei mais que uma tampa de marmita. E aí deu certo e no fim, cara, eu dei aula assim por 5 anos, eu ia fazendo um curso e eu ia virando professor, fazendo um curso e virando professor. Mas a minha carreira, boa parte da minha carreira eu trabalhei como programador. Então eu fui engenheiro de software por quase 10 anos e aí eu trabalhava numa empresa de internet no Brasil, que era a Local Web na época, e lá a gente os times se ajudavam, a gente já praticava um negócio que chama DevOps, não sei, né? E eu sempre curti servidor, infraestrutura, mas tinha tido pouco contato profissionalmente, assim, infraestrutura física, zero. Do lado de administração de sistema, eu fazia algumas coisas nos times que eu desenvolvia. E surgiu a oportunidade de migrar, aí eu comecei a fazer software para time de infraestrutura. Uhum. Aí, quando eu me vi, assim, depois de uns 5 anos, eu estava trabalhando para time de operação, ou desenvolvendo alguma coisa dentro de time de operação, ou operando sistemas. E aí eu migrei totalmente minha carreira para a área de operação, infraestrutura, trabalhei como SRE, DevOps em alguns lugares e tal. E hoje eu trabalho na AWS, um pouco do aglomerado de várias coisas que eu vivi na minha carreira até agora, tanto esse lance de skill de professor, não que eu seja um cara bom nisso, mas um pouco disso que eu desenvolvi, engenharia de software, infraestrutura, arquitetura e tal, então um pouco do que eu faço hoje como Technical Account Manager na AWS. E para quem quiser testar, não precisa confiar na minha palavra, tá? Mas pode desconfiar da do Matheus. Vai lá no YouTube, escreve Linux Tips Matheus Prado. Eu não me lembro agora como foi aquela semana, como chamava mesmo aquilo? Semana DevOps. Semana DevOps, tá? Aquilo é uma tragédia. Se liga, confia em mim. Vai lá no YouTube e coloca Semana DevOps, Linux Tips. Você vai ver o Matheus Prado dando aula de Terraform,
Ansible também ou não? Ah, teve um pouco de tudo, Jenkins, né? A gente fez, acho que... Jenkins também teve. Isso aí. Foi uma época legal. Cara, eu acho que você tem uma didática muito, muito massa. Com certeza veio desse tempo aí. Eu também curto muito, cara. Na verdade, eu saí da escola. Quando eu saí da escola, eu ia me inscrever pra fazer vestibular pra ser professor de biologia. Era meu sonho. Eu queria ser professor de biologia. Mas aí, tipo, talvez, não sei se isso aí dá dinheiro. Acho que eu vou fazer alguma outra coisa. E também tinha meu pai na minha orelha, assim, tipo, não, vai ser engenheiro elétrico, tá ligado? Meu destino já tava traçado quando eu nasci, assim, né? Tanto é que meu nome é Júnior, né? Então, muitas partes do meu destino já estavam traçadas. E aí, tipo, eu fiz engenharia elétrica um tempo e desisti total, assim, tipo, mano, eu vou fazer o que eu quero e pronto, acabou. E aí, entrei nesse mundo de um tal de Linux e aí falei, putz, que da hora, eu tô aqui. Caramba, é muito louco isso, né? É muito da hora, cara, muito da hora. Pô, a gente queria falar um pouco, né, e eu acho que a gente já falou em alguns episódios, inclusive, então, nesse momento do tempo, o episódio do Peri, ele já tá no ar, se eu não me engano, é o 94. Estamos muito perto do episódio 100, se prepara. Então, a gente conversou um pouco sobre isso, sobre entender como as coisas funcionam. Eu também gravei um com o Gomex, e a gente também acabou falando um pouco sobre isso, sobre entender alguns detalhes. O Gomex até falou, vai ler Tannenbaum, vai ler, cara, exatamente como as coisas funcionam. E a gente bateu um papo sobre, vamos falar sobre o que hoje, etc. A gente poderia conversar um pouco sobre isso. Você falou que começou dando aula e podia ser um pouco disso. Como as pessoas entenderem o início das coisas. Porque parece que o início das coisas não dá emprego. Né? Se você colocar lá no LinkedIn... É bonito, né? Não é bonito, não vende, né? Técnico de redes. Cara, você vai ganhar 5K, no máximo, tá? Agora, SRE ou DevOps Engineer, aí é de 20K pra cima. Aí você arrebentou. Se você é o cara de rede e quer ser fancy, é só dizer que você é um Network Reliability Engineer. Pronto, resolveu todos os seus problemas. Talvez os seus problemas da sua família, né? Que você vai pingar um monte de vaga pra você vai poder ganhar mais, não sei o que e tal. Isso. A gente criou um monte. Que a gente fez com esse negócio, né? A gente criou um monstro, cara. Meu Deus. A gente criou um monstro que engoliu a gente, não foi? No momento que o sysadmin parou de ser cargo e que, sei lá que ano era isso, 2016, 17, que a gente tava guerreando contra o RH pra falar, não, DevOps não é cargo, que a gente tinha essa treta, que idiotice, mas tudo bem. Daquele momento, ali é o ponto que degringolou, né? A gente ficou nessa de, vocês precisam parar com esse negócio de DevOps é cargo, não sei o quê, esquece esse negócio de DevOps e a gente fazendo podcast e palestrinha falando de DevOps, né? Então a gente tem que mais que se lascar mesmo, cara. Nossa. Exato. E tinha um monte, né? Eu me lembro de ter visto várias palestras do Fernando Icke e do Requena, né? Tipo, DevOps além das ferramentas, ou ferramentas pro DevOps, né? Sempre tinha essas duas. Era muito da hora. Bons tempos. Bom, então vamos começar. Já que a gente tava falando sobre isso, sobre Networking Reliability Engineer, né? Vamos começar por aí, talvez, para entender as coisas lá de cima do DevOps, até de AWS, nem tô falando só sobre Kubernetes, né? Para entender lá de Kubernetes, de AWS, de máquina, como essas coisas funcionam, tudo tá em cima de redes, né? Uhum. A gente tomou uma péssima decisão quando a gente decidiu seguir o Martin Fowler e ele falou, não, vamos quebrar tudo em microserviços. Puta, ideia genial, né? Parabéns. Agora vocês estão ferrados à 10ª potência. Distribui tudo que tá tudo resolvido. Isso. Porque a gente não quer que a sua aplicação, estando lá única, caiu, tá tudo fora. Ok, vamos cair em pedaços. É isso. Isso aí. Vamos transformar essa tragédia em vários pedacinhos, esse corpo. Vamos cortar esse corpo em vários pedacinhos. Sim, isso. Então, cara, vamos começar por aí, por redes, né? Por exemplo, talvez uma pergunta que eu vi, né? Eu até mandei isso no Twitter. Como que a pessoa chega da requisição, do clique ao 200, ok? Porque tem uma jornada aqui dentro, que às vezes é completamente abstraída, e talvez para algumas
alguns cargos aí, deva ser, mas não pro nosso. Pro nosso, a gente tem que entender exatamente o que se passou do clique até o 200 ok, ou coisa pior pode acontecer aí no meio. E acho que tem Você comentou da frase do básico, né? Vamos falar do que é o básico que a gente deveria ter, né? Uma coisa que eu acho que vale deixar, assim, minha opinião sobre isso é assim, o que é o conceito de básico, né? Porque eu basicamente, né, não gosto de usar esse lance do básico, porque eu acho que o que é básico para um não é básico para o outro. E às vezes é um assunto que a gente não quer falar, ou eu não quero discutir com um cara que é mestre em Kubernetes, eu não quero discutir com ele sobre algo relacionado a como que rede funciona, como que uma aplicação fala com a outra em termos de networking. Putz, eu me sinto com vergonha disso. Tem muita gente que tem esse pensamento. Por quê? Porque acha que você está falando de algo básico. Só que o algo básico, o que é básico para você, não é básico para mim. Então, o que é óbvio para você não é óbvio para mim. Então, quando a gente fala de, por exemplo, né, nesse ponto que você falou e que é uma pergunta de entrevista, né? Isso é uma pergunta de entrevista em um monte de lugar, cara. Uhum. Tipo, a gente só muda o teatro, mas assim, a minha tia foi lá, abriu o blog, abriu o browser, digitou alguma coisa, deu enter, o que acontece por detrás das coisas ali para mostrar e renderizar aquela tela. Sei lá, vamos pegar uma peça desse quebra-cabeça aí, que esse negócio é grande. DNS, né, que tá no meio disso. Não, falar de DNS é muito básico. Então, mas assim, é estranho quando a gente fala disso, é básico, um monte de gente reclama de ter que falar ou ter que aprender sobre isso, mas as pessoas não sabem. E vive dando pau. Então, deu pau no DNS e aí você não sabe primeiro você não sabe nem que mensagem que é aquela de que não foi possível resolver o nome ou qualquer outra coisa do tipo. Já é o quê? Eu vou falar o Kubernetes por ser um bom exemplo de abstração que a gente tem no mercado, tá? Mas não necessariamente tudo envolve ele, eu não estou falando mal do Kubernetes. Putz, deu um problema. Isso aqui é problema do Kubernetes. Kubernetes não é pra gente. Uhum. Não, aqui não serve, a gente precisa escolher outra tecnologia, porque aqui ele não funcionou. Mas, cara, era só um problema do DNS, que você não configurou direito, porque ele tá ali, ele existe. Então, a gente foge disso, mas isso não foge da gente. Você pode ir para onde você quiser, a camada de abstração que você quiser, em rede, abstração de software, abstração de qualquer coisa. Em algum lugar vai ter um DNS. E às vezes não tem, e tá errado porque não tem que ter. Eu ia falar, se não tem, essa sua planilha de Excel vai dar errado. Sabe, alguma coisa vai parar em algum momento, ou alguém vai dizer pra você que não era pra você continuar fazendo aquele negócio sem um DNS no meio ali. Uhum. Então, eu acho que é um negócio que a gente fala pouco, porque tem uma questão de ego, né? Só pra minha opinião, que o profissional de TI, ele tem um ego totalmente inflado. Eu me incluo no profissional de TI, tá? Eu sou um profissional de TI, então possivelmente eu tenho problemas de ego. Tento ao redor, quando eu descobri isso, eu tenho tentado melhorar sempre, mas é algo que a gente não fala, né? Então tá ali. E aí, como a gente não fala, o mercado, os profissionais, na cabeça dessa galera, o que acontece? Cara, isso não é um assunto importante. Ninguém tá falando disso. Então, por que eu deveria me preocupar? Principalmente se colocando no lugar de quem tá começando. Quem tá começando a carreira ali, eu vou olhar isso aqui porque só se fala disso. Sim. Não se fala de outra coisa. Então, mas é aí que tá o ponto. A gente não fala porque a gente tá errando, a gente tá falhando miseravelmente. A gente deveria falar mais, deveria escrever mais sobre isso. E, consequentemente, a gente deveria ler. Então, se eu sei que esse negócio é importante, ele faz parte do meu trabalho, como você falou, eu deveria ler sobre isso. É um pouco da analogia que dá para fazer com o carro, né? Você tem um carro, mas você é mecânico. E aí, quando o seu carro quebra, você leva para um mecânico arrumar o carro. Mas você é um mecânico e você sabe arrumar carro, você não arruma o seu carro porque por algum motivo de uma falta de conhecimento, alguma coisa assim. É esquisito isso, né? Mas deixa eu abrir um parênteses. Você não acha... Eu não sei se isso ocorre ainda hoje em dia, mas... E eu sou júnior num monte de assunto, tá bom? A gente falou disso no episódio do Gomex, vocês vão saber. Mas, na minha experiência, pelo menos, né? A gente trabalhou na Local Web, não juntos diretamente, mas... Quando eu cheguei na Local Web e era menos que júnior,
o que me disseram e o que me fizeram acreditar é que os seniors eram os intocáveis. Que você só podia ir até lá, tinha até uma regra disso, né? Que você só podia ir até lá se você já tivesse checado tudo antes, se você já tivesse ido para a segunda página do Google, se você já tivesse feito tudo que é possível e impossível. Então, isso não gera um medo na pessoa de que, tipo, você vai chegar lá e o cara vai achar no primeiro link que ele procurar, porque ele já sabe a resposta, obviamente. Mas, tipo, ele vai achar e vai te dar um esculacho de volta. Eu não sei, eu acho que a cultura mudou bastante, né, nos últimos 10 anos, mas eu não sei se a gente ainda cria essa diferença, né, essa distância assim, e talvez por isso as pessoas também ficam com medo de perguntar sobre, ela pensa com ela mesma, como eu posso ser tão burro que eu não sei de DNS ainda? Eu não posso ter dúvida de DNS, isso já era para saber, eu só posso ter dúvida de tipo CNI do Kubernetes e multi-cloud. Putz. Concordo. Eu só acho que isso não pode ser, esse lance do Olimpo, ele não pode ser o fator que te faça não querer aprender algo. Pelo contrário, isso tem que ser o fator para você aprender alguma coisa. Se você tem receio de chegar cada vez mais próximo do Olimpo, e eu não sou a favor ao Olimpo, mas então você tem que criar um mecanismo, uma forma de como você não chega, você se afasta cada vez mais desse negócio, né? Você já declarou que você odeia, a gente odeia esse negócio. Então, assim, como é que eu faço para não ter que precisar dessa galera? Adquirindo esse conhecimento, né, numa escala que faz parte do teu dia a dia ali. Porque, concordo, e acho que tem muito desse cenário de, né, quem está ali começando, poxa, eu tenho que vasculhar várias coisas antes de sair perguntando para alguém, porque senão eu vou tomar já uma raquetada, né? E aí eu sempre fico nesse negócio, mas eu acho que tem que usar isso como um negócio, um gatilho para, opa, beleza, tô falhando nisso. Eu visitei muitas vezes esse Olimpo para consultar, né, coisas em diversas empresas que eu trabalhei, e isso foi uma das coisas que eu acho que mudou minha carreira, no sentido de, opa, tem um negócio aqui que é importante e eu não estou dando importância. Foi quando aconteceu a minha transição de carreira, basicamente. Entendi. De engenharia de software para dentro da área de infraestrutura, foi quando eu chegava com coisas óbvias para um sysadmin, por exemplo. A gente precisa subir isso aqui, assim, assim, assim. Tá, mas por que vai ser assim? Porque é óbvio que tem que ser assim. Eu sou engenheiro de software, eu pensei, você não pensa, porque você é sysadmin. Quem pensa é desenvolvedor, você só executa, então faz o que eu tô falando e segue o jogo. E aí quando eu comecei a ouvir, não é bem assim que funciona, isso começou a dar um puta do impacto para mim no sentido de, opa, tem coisa aqui que não é bem assim que funciona, não. É muito louco isso. Eu acho que uma forma difícil, não sei como resolver, né? Não tem uma receita para isso, mas assim, é ligar o sensor de saber o que você precisa estudar, quando você precisa estudar. Eu entendo que às vezes você tá ali, né? A pessoa, ele ou ela tá focada ali no negócio e precisa aprender essa abstração, precisa aprender Terraform do mais rápido possível. Porque eu tô com a corda no pescoço, enfim, sei lá. Mas tem um negócio por trás que você não pode esquecer, que é como essas coisas realmente funcionam, como elas foram construídas. E o nível disso vai depender do teu momento, da tua carreira. Eu quero entender isso no detalhe, como foi desenvolvido, porque eu sou um engenheiro de software e eu quero conhecer os padrões de engenharia de software que a HashiCorp usou para desenvolver o Terraform, por exemplo. Estou aprendendo Golang, sei que essa ferramenta foi feita em Golang, como é que eu faço para adquirir eu quero aprender como é que essa galera fez. Não, eu só quero entender uma parte mais relacionada a como essas coisas se comunicam. Como que o Terraform manda alguma requisição para algum lugar? Que tipo de requisição é essa? Como que ela é formada? Qual que é o protocolo? Tem criptografia? Não tem? E tal. E acho que cada um, né, você vai despertar a curiosidade, é uma palavra de velho, mas despertar a curiosidade em alguma coisa que tá mais ligada ao teu trabalho, né? Então, se você é um sysadmin, você vai tentar desenvolver a curiosidade no negócio, o desenvolvedor em outra coisa, o cara de segurança, a pessoa de segurança ali. Eu acho que é um pouco de como essas coisas podem ajudar no dia a dia, né? Bom, fechando o parênteses, voltando para o DNS, né? Que eu te interrompi aquela hora. O que uma pessoa pode estudar sobre DNS, né? Até onde DNS pode ir? Nossa, cara, DNS é um negócio super amplo, né? E aí,
Quando a gente fala, DNS para mim é uma das coisas principais, porque, beleza, eu tenho um sistema que fala com o outro, mas a primeira coisa para esse sistema um falar com o outro, além de criar, estabelecer conexão uma coisa com a outra, precisa resolver nome. Então, o DNS vai sempre viver ali naquele negócio. Por mais que seja um negócio totalmente abstraído, que tem um DNS embedado, digamos assim, naquela tua solução, ou se tem um serviço de DNS externo e tal. Mas uma coisa que eu acho, sim, o básico não, mas o mínimo de conhecimento necessário é a pessoa conhecer sobre os diferentes record types que a gente tem dentro do DNS, e o principal eu acho que é use case. Quando eu uso cada coisa. Porque, esse aqui é Emacs, eu uso para servidor de e-mail. Esse aqui eu uso TXT para coisas TXT. Para que eu uso TXT? TXT é para texto. Tá, mas para quê? Né? Dá um use case. Então, eu acho que entender o use case dessas coisas legal. É melhor do que saber dizer se eu sei 101, 201, 301, 401 de DNS. Né? Legal. Gostei da medida. Peguem essa referência aí. No fim das contas, porque o use case já é a implementação daquela solução. Então, eu uso record type CNAME aqui nesse contexto. Beleza, quando você tiver uma determinada situação, que você tiver um problema para resolver, se algo esse tipo de problema eu consigo resolver com o CNAME. O CNAME poderia se encaixar perfeitamente aqui. Beleza. Agora, você ler, entender, decorar, primeiro que eu acho que não funciona decorar o que é a teoria do negócio, porque você esquece o use case, você não esquece, porque é uma história, é uma analogia, é algo que fica muito mais fácil do ser humano entender. Vai ajudar muito lá na frente a hora que você precisar pensar numa solução para um determinado problema. Né? Sim, legal. O TXT serve para você garantir que você que é o dono. Lá na AWS, por exemplo, é com TXT, né? Ou vários desses, né? Quando você vai criar um subdomínio, alguma coisa, algum serviço. Você vai ligar algum serviço no seu domínio, ele vai falar, cria esse record lá no TXT, lá do seu domínio. Pra garantir que você não tá mexendo com o domínio dos outros, né? Isso, é uma forma de fazer imaginar um handshake de uma conexão SSL ou TLS, né? É uma forma de, você tá dizendo que você é dono desse negócio, então coloca esse caractere lá para ver se realmente você é o dono, né? E aí fecha o handshake e tá tudo certo. Isso, show. Então, perfeito. Acho que o lance do use case aí se encaixa perfeitamente. Legal. Boa, da hora. E que dentro do Kubernetes tem DNS pra caramba, em todo canto, né? Tem o Core DNS que às vezes dá pau e às vezes é até meio difícil você chegar no Core DNS, né? Tipo, porque normalmente a gente parte do princípio, não são as coisas do Kubernetes, né? São as minhas coisas que estão quebradas. Que 90% das vezes né? Mas quando não você ir lá no Core DNS, entender. Até outro tempo, quando começou o Kind, ele dava pau na máquina porque ele pegava um resolve errado, né? Então ele não sabia resolver nada, ele pegava da própria máquina e aí dentro do cluster nada funcionava. Porque não resolvia, ele estava resolvendo o range errado, né? Então ele não estava resolvendo os nomes certos. Ele sabia o que era o Google, mas não chegava no seu service. Parabéns. Valeu, Core DNS. Legal. Tá me ajudando legal. E aí como que você debuga um negócio desse se você não entende o conceito do negócio, né? Primeiro, para que serve um DNS, que talvez para todo mundo é muito claro aquele lance que é resposta de entrevista, né? O que é o DNS? O DNS é tipo uma lista telefônica, que tem o nome e tem o endereço. Então, ok, tá. Não, até ok. Mas beleza, vamos mais, me conta mais sobre isso daí. Como que você começa a fazer isso? Como é que você começa a fazer um troubleshooting, por exemplo? Tipo, qual seria o nome do log possível para ver o log do DNS? Ok, achei o log, mas dentro desse log, as linhas que tem ali, eu não faço ideia do que aquilo quer dizer. Então, a conta vai chegar, eu sempre acredito nisso, e o problema é que o que me faz mais acreditar que a conta um dia vai chegar é que na minha carreira ela sempre chegou. Tudo aquilo que eu fui enfiando debaixo do tapete, aquilo ali uma hora a conta, alguém me cobrou, sabe? Me mordeu. A vida cobra. Uhum. E então pode demorar 10 anos, um dia você vai estar fazendo um troubleshooting, que você vai precisar fazer um troubleshooting do DNS. Deus te ajude que não, e que talvez você não precisa,
Mas pode ser que vai precisar. A chance é muito grande de você precisar fazer um troubleshoot num negócio desse. Puta, é muito arriscado você ficar no Deus te ajude pra que você nunca debugue DNS, né? Aí fica. Aí eu não. Esse lance do. Eu vou lá no Olimpo e pergunto pro Olimpo esse problema do DNS. Mas, poxa, você já trabalha, você é mecânico. Como é que você continua levando teu carro com outro mecânico arrumar? Sabe? É por uma falta de conhecimento que, pra mim, a pior coisa é essa. Eu faço isso porque eu não conheço. Ok, mas por que você não aprende, então, de uma vez por todas? Se você tem esse cenário no teu dia a dia, porque assim, na maioria das vezes, como é difícil aprender? Por que é difícil aprender as coisas? Porque a gente não tem usabilidade daquilo. Aquilo não é... Eu não uso aquilo no dia a dia. Então, poxa, como é que eu vou aprender sobre Terraform se eu sou um administrador de e-mail que eu só fico olhando para POP, SMTP, as minhas coisas do dia a dia que não tem Terraform. Teria uma aplicabilidade, mas pouquíssima, mas assim, não faz parte do meu dia a dia. Não esquece, não é para mim isso, não tem nada a ver com isso. Aí você, mas você, né, a gente cobra, né? Você precisa aprender Terraform, porque Terraform vai mudar a sua vida, cara, vai mudar a vida da tua família, vai te colocar no outro patamar. Tá bom, eu vou lá então fazer o cursinho lá de Terraform. Fui lá, fiz o curso. Ok, sei tudo de Terraform agora. Sou, fodástico em Terraform. Tirou a certificação Terraform. Sou assim, tô deitando no inglês, como dizia aquele vídeo lá. Então, tô deitando no Terraform. Como é que faz? E agora? Agora você precisa aplicar no dia a dia. Não, mas espera, vamos voltar lá atrás. Eu não tenho como aplicar no dia a dia isso. Eu preciso trocar de trabalho, isso envolve um monte de coisa. Se para você aí, né, quem tá ouvindo, eu troco de trabalho todos os meses, eu troco quando eu quero, eu queria te dizer que isso não é a realidade de todo mundo, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso, por N fatores. Sim. E aí como que aplica isso? Então, se você tá no dia a dia, que você tem esse problema de DNS, aprende DNS. E você já tem um laboratório, que é a tua empresa que você trabalha, teu dia a dia, que vai fazer você cada vez mais só ir refinando esse teu conhecimento naquele negócio, né? Sabe uma bobagem que eu demorei um tempão para entender exatamente como funcionava e que eu já tinha passado por problemas ou por gambiarras, que é o hosts, o arquivo hosts da máquina, né? Que normalmente a gente usa para o que não deve. Mas, usando certo, né, o ideal do hosts é que é local, né? Então, seria o DNS, tô fazendo aspas aqui para quem tá só ouvindo, seria o DNS local, né? Toda a requisição da máquina vai testar lá primeiro, vai ver o hosts e depois ela vai testar o DNS, porque o DNS é externo, não importa quão perto ele esteja, ele tá mais longe que o hosts. É um arquivo, é muito mais rápido de checar, né? Mas eu demorei anos pra descobrir isso. Eu já tinha as histórias, no suporte da local web, então ia olhar lá o hosts, né? E tinha mais uma par de coisa. Mas que parece que não tá ligado, né? Mas quantas gambiarras a gente já encontrou e já fizemos assim pra poder, por exemplo, pro cluster conhecer os outros nodes. Tá? Eu tô falando de Kubernetes, que é um negócio, super novo, e a gente tá falando de arquivo hosts, que provavelmente nas primeiras linhas de código lá do Linux ele já pensou, podia testar esse DNS aqui direto, né? Hosts, pronto. Pois é, cara. E o Hosts é um bom exemplo disso, né? Até eu uso muito o exemplo que você deu do Hosts como perguntas de entrevista, sim, mas, cara, dá pra fazer dezenas de perguntas de entrevista relacionada ao arquivo VPC Hosts lá. O Windows também tem, eu não lembro onde é que fica, mas isso é legal. E é um laboratório que você pode usar na tua casa, né? Sim, exato. Vai quebrar e você que vai se lascar, porque vai quebrar na tua máquina, e você vai ter que correr atrás para arrumar. Então, é até um jeito de você começar a testar as coisas locais e criar um certo laboratório, né? O Home Lab tá voltando à moda, né? Então, a turma tá subindo clusters dentro de casa. Não sei o que eles sobem nesses clusters. É isso que eu queria saber. Eu não tenho Home Lab. Mal eu tenho meu laptop, é isso. Cara, eu tenho... E eu acho que o Home Lab tá ligado a esse... Eu até tuitei isso esses dias, que alguém perguntou sobre o que vocês usam de Home Lab e tal.
Eu tenho hack em casa, máquina e NAS e algumas... É esse, dá pra ver no vídeo? É esse aqui, isso. Aí, ó. Pô, dá até pra ver. Switch, umas router, umas paradas assim. Por 2 motivos. O primeiro motivo é porque eu acho legal pra caramba. E é pra resolver uma frustração minha de que eu não trabalhei com infraestrutura física. E é algo que eu tenho como frustração. Eu queria muito ter trabalhado próximo de infraestrutura física, mas não tive. Tive pouquíssimo contato. Você foi num psicólogo de TI, assim, ele falou, então, cara. como um home lab, e aí você resolve esse trauma. Pois é. Esse é um dos motivos. E o outro, assim, para aprender de uma forma controlada, mas ao mesmo tempo impactante. No sentido de, cara, eu tenho o meu DNS em casa, e as coisas em casa, se o meu DNS parar em casa, a minha mulher me mata, o meu filho começa a chorar, porque para de funcionar o YouTube Kids, para de funcionar não sei o quê. Baby Shark se afoga e já era. Esquece. Então, assim, vai ser um puta de um problema na minha vida se esse negócio parar de funcionar. Uhum. E aí você, então pra que usar? Justamente para isso. Porque se esse negócio para de funcionar, só tem um jeito de arrumar. Não vai ter o limpo, eu sou o limpo e eu sou quem bate no limpo, eu sou quem apanha do limpo, vai ser a mesma coisa, é tudo a mesma pessoa. Então, o Home Lab eu vejo como uma opção para testar essas coisas num ambiente que no trabalho você não tem contato. Então, eu quero testar um negócio aqui de algo que estão falando que é muito legal, ou algo que é velho e que eu nunca usei e eu quero ter experiência e eu quero saber como que isso funciona por curiosidade. Beleza, o Home Lab eu acho que é uma opção que você tem usuários reais na tua casa para reclamar. Sim. Né? Abrir caso, abrir ticket e começar a xingar. Que é bem parecido com o suporte. Você pode treinar o suporte também. A minha mulher fala, parou de funcionar aqui a televisão, arruma aí. Tipo assim. Ou às vezes chega o famoso ticket dela, que o problema é que o ticket dela é verbal, né? É assim, talento. Puta que pariu, o que eu fui fazer da vida? Talento é a pior coisa, né? Talento é foda. E eu vejo o Home Lab como uma opção para usar usuários reais e ver a desgraça acontecer, entendeu? Uhum. E tem até um lance que eu tava pensando, que você pode testar ou entender coisas que elas estão completamente abstraídas, né? Porque eu fiquei pensando, mas o que você vai fazer no Home Lab que não dá pra fazer na AWS? Tem um monte de coisa. Porque tem um monte de coisa que tá abstraída lá, né? Que tá à distância de um clique e magicamente funciona. Mas no Home Lab, cara, magicamente as coisas param de funcionar, né? Assim, aí você vai... O problema disso que não tem fim, né? Eu vou comprar um negócio aqui, é um Raspberry. Não, o Raspberry não é mais suficiente. Vou comprar agora um mini PC. Não, o mini PC não é mais suficiente, já não tá dando mais conta. Agora eu preciso de um switch, né? E precisa ser um switch Power over Ethernet, e aí também não tá dando mais conta um só, e precisa de não sei o que. Eu queria testar um Firewall. Precisa comprar outro PC para instalar o Firewall. E aí vira aquela, né? Você virou refém desse negócio. Mas eu acho legal. Eu acho que é uma forma eu uso para estudar, e eu da pior forma possível, no sentido de deixar as coisas quebrarem mesmo, e ter gente reclamando e esse negócio precisa funcionar, não é só mais um negócio do meu mundo, né? Bom, escapando um pouco do DNS aqui, subindo de layer aí, a gente indo lá pra cima, de repente aí, ligando lá com a conversa do início, beleza, passamos pelo DNS, e aí a gente tem na outra ponta, completamente aí, a gente tem o HTTP, que é outro buraco infinito, né, que se você for enfiar a cabeça, cara, tem muita coisa ali dentro, que muitas vezes, não só sysadmin não vai saber, mas como a turma que tá mais pra cima, né, os desenvolvedores, assim, eles estão tratando só aquele pedacinho, deu 200 que deu uma resposta errada, né? Não sei nem o que é isso, né? Não trata nada e já era. Eu acho que é pior. Minha experiência é que a camada de desenvolvimento, para isso, ela é pior, no sentido de conhecimento desse negócio. Por quê? Porque o sysadmin, ele, querendo ou não, ele é forçado a saber disso. Porque ele vai ter que fazer um troubleshooting, o ticket vai cair na fila dele, se der pau. Sim. E aí, ele vai ter que saber fazer o troubleshooting. Então, assim, o sysadmin, acho que de forma geral, ele se virou da vida dele, que isso fez parte da vida dele. E o desenvolvedor, não. Eu diria que 80% dos desenvolvedores que eu conheço não sabem sobre HTTP. Tipo, não é ao contrário. Tipo, 20
não sabe. Não, é 80. Eu consigo dizer assim, de cada 10, eu já fiz essa conta algumas vezes. E eu já fui, e deve ter até palestra minha no YouTube sobre isso, mas assim, essa minha conta era 60%. Em vez de ela diminuir, ela aumentou. Então, Por quê? Porque eu fui conhecendo mais desenvolvedores e eu fui vendo que de cada 10, hoje eu diria que cada 10, realmente 2 sabem o que é HTTP. Acho que isso está muito ligado à linguagem de programação que esses desenvolvedores utilizaram. E aí, atrelado a isso, está a desculpa, né? Aí vem, porque eu usava Java, e aí eu usava IDE, NetBeans, IntelliJ, Eclipse, não sei o quê, e aí eu só dava contra-espaço, autocomplete das coisas, arrastava as caixinhas assim, não sei o quê, o software surgia. Então, então você não pode reclamar realmente de que você não sabe disso, porque você não viveu esse negócio, né? Então isso tá... E assim, grande parte dos desenvolvedores que eu conheço estão nesse mundo de... É tudo muito... isso pra mim é transparente, né? Cara, eu já ouvi isso diversas vezes quando eu tava nesse meio entre o dev e a infra, né? Eu nunca fui um cara de infra, nunca fui um sysadmin, sempre admirei o trabalho, mas nunca fui um sysadmin de verdade. Então, quando eu tava no meio desses dois times, o que eu mais ouvia do desenvolvedor era isso. Cara, o que esse negócio que você tá falando que não tá funcionando, como que você faz a chamada HTTP do teu código para isso aqui? É TLS? É SSL? O que você manda não sei aonde? Putz, cara, não sei, isso aí para mim é transparente, a gente usa uma biblioteca aqui que faz tudo isso. Isso não é possível, cara. Vai ler essa biblioteca, depois você volta. Sai daqui da minha sala. Aí assim, cara, como assim você não sabe o que ela faz? Não, eu só preencho uns campos aqui e as coisas vão para frente e tá tudo certo. Meu Deus, que tragédia, né? Que poderia ser pior que isso? Então, o HTTP pro dev eu acho que tem menos conhecimento ainda. E deveria ser algo que, tipo, eu implemento esse protocolo, eu que faço as coisas surgirem por aqui, mas como o chicote estrala, né? Vamos dizer, isso está mudando, obviamente, mas o chicote estrala do lado do sysadmin, de quem opera, o dev, beleza, ok. Mas eu acho que o HTTP é um negócio que, cara, saber o que é, o que tem, o que é o header, o que é o body do payload, quais são saber diferenciar a versão, né? O que tem no 1, no 1.1, no 2, e agora a RFC nova do HTTP3, o que diferencia um do outro, e parar com essa mania, no HTTP principalmente, de achar que é transparente, né? Tipo, eu uso uma biblioteca e tá tudo certo. Difícil, esse do HTTP é difícil, cara. E o que então, além de get, post, put, 200, 400, 500, os mais famosos assim, o que de repente o pessoal devia... Cara, por exemplo, você que entrevista pessoas e já tem muito tempo nessa caminhada, o que você perguntaria mais de HTTP que de repente a turma, putz, cara, dá uma estudada nisso, você sabe essa resposta? Se você não sabe, talvez você tenha que dar uma mergulhada nesse assunto. Eu gosto de dividir esse negócio nesses níveis de 101, 201, 301, 401. Então, um 101 de HTTP, cara, o que eu diria que faz parte desse negócio? É você saber pelo menos como é formado o protocolo. Então, você tem header e body. E aí você vai descendo o nível. Então, você tem métodos, né, para o que serve cada método, e dá pelo menos um use case de 2 métodos, os mais comuns, por exemplo, get e post, né? Dá um use case do tipo, isso aqui é para listar recursos em uma API, numa API, num web service, ou isso aqui é para quando eu quero inserir dado, então eu quero inserir dado lá no destino, eu vou usar esse protocolo via HTTP para fazer esse insert do dado. Isso aqui eu vou usar para fazer consulta, né? Vou fazer um get para trazer uma lista de coisas, vou fazer um get para trazer um ID de um fulano específico de uma base de cadastro. E aí saber diferenciar dentro do header, que eu acho que é onde está o grande barato da história do HTTP, cara, os métodos, falar de use case. Se você conseguir falar de todos os use cases, já dá o use case de todos os métodos, e status code você já está no nível 301, 401, né? Então seria alguém que tem um conhecimento mais profundo daquele negócio, e eu até, 401, o expert desse negócio. Então, se a pessoa saber dizer tudo que tem dentro do header, acho que tem uma forma simples que eu gosto de usar, pega uma URL, faz um curl "-i" nessa URL,
E aquela resposta, ele vai te dar o header e o body do response. Pegar o header, linha por linha do header e ler, estudar sobre cada linha do header. Aqui tem um aqui, cache não sei o quê. O que é isso? Né? Sim. O que é cache? Por que cache é importante em HTTP? Para que serve? Quais são os tipos? Como que expira? Por que esses valores eles mudam? Max age e não sei o quê. Então, beleza, tem um negócio aqui que é versão do HTTP, me parece. HTTP 1, HTTP 2. O que significa cada versão, né? Eu acho que fazer um CURD simples ou usar o browser lá para fazer um inspection na requisição e pegar o header de uma requisição, resposta de uma requisição, de uma página que você acessa todos os dias aí, qualquer coisa, e tentar entender o que é. Putz, tem um negócio que chama CDN. Nossa, o que é CDN? O que a CDN tem a ver com HTTP? Putz, cara, esse negócio vira uma viagem, né? Você vai entrando, não tem fim, né? Como você falou, não tem fim esse negócio. Não tem. É verdade. E esse lance de cache, cara, é motivo de troubleshooting eterno, né? Que você vai caçar. Não, mas a gente já atualizou. Tá, mas não tá refletindo aqui em produção. Não, mas já mudou a aplicação, já mudou lá no site. Cara, não tá funcionando. Seu chefe tá acessando lá no celular dele, não tá mudando. Cara, é isso, o usuário vai continuar reclamando até se resolver. E você vai ver lá no cache a resposta e etc. Ainda tá lá. E aí, talvez o desenvolvedor pense assim, mas então, vou pular essa parte do podcast, eu vou esperar eles voltarem a falar de coisas de desenvolvimento, porque isso aí é coisa do sysadmin. Não, porque muitas vezes a biblioteca que o desenvolvedor usa no código dele ali, seta dezenas de cache, de headers de cache, valores default de coisa que é tipo uma semana, o cache expira em uma semana, o cache expira em 12 horas, e aí você... Nossa, de onde isso está vindo? Uhum. Eu tenho certeza que está escrito em alguma documentação da biblioteca que você usa. Com certeza. Se não tiver, para de usar a biblioteca, ela é muito ruim. Tipo, se não está escrito isso lá, é porque não é para usar, assim, sério. Não desiste, pega outra, né? Pode crer. Então, acho que isso é tanto para os dois mundos, né? Porque esse lance do fundamento da computação, que é, na minha opinião... eu vou me incluir também, a gente precisa parar com esse negócio de tipo, isso aí é coisa isso aí é pro desenvolvedor, isso aí é pro sysadmin. Cara, tudo é computação, é tudo uma coisa só, sabe? Essa rede aí, eu sou desenvolvedor, eu não preciso saber como que funciona nem o primeiro nível, 101, assim. Isso. Né? Não preciso. Como não precisa? A sua aplicação trafega dado pela rede, cara. Sim. Como assim? Você não precisa ser isso. Não estou dizendo que o desenvolvedor tem que ser um especialista de rede, né? Precisa conhecer tudo que é protocolo. Sim. E não sei, o PGP, blá blá blá. Não, mas ela precisa ter uma noção. Uma noção do como é que você planta uma semente de banana e nasce banana, sabe? É só isso. Sim. Não precisa estudar. Não precisa fazer uma rocket science de um estudo assim para entender a origem da banana, mas é saber que você planta uma semente de banana e nasce um pé de banana. Concordo total. Nossa, eu gostei muito desse método que você tá falando sobre 101, 201 e etc. Porque algumas coisas, cara, basta você ter uma noção, né? Tipo, olha, é mais ou menos por aqui, né? Tipo, cara, eu não conheço São Paulo, mas tipo, cara, se acabar a bateria do meu celular, em alguns lugares eu vou chorar, é isso. Mas eu sei mais ou menos, a marginal é pra cá, né? E eu sei mais ou menos, eu tenho uma ideia, pelo menos, de pra que caminho eu vou seguir, né? Então, acho que é isso, você ter uma noção de onde estão as coisas. Se eu precisar procurar aonde eu vou, né? Num troubleshooting, cara, eu vou cair eu sei que isso aqui é cache. Cara, qual que é o cache mínimo lá que tá lá na biblioteca? O cara, ele sabe o que ele tá procurando. Ele não vai rolar a página até, tipo, ter um insight. Era isso aqui, tá ligado? É 6 meses de documentação, né? Eu acho que a analogia que você fez aí de São Paulo, eu acho que é uma boa opção para usar para isso mesmo, João. Porque quando a gente... Acho que o lance da geografia, né? Por exemplo, meu nível de conhecimento de São Paulo. Vamos lá. Qual que é o meu nível de conhecimento de São Paulo? 101. Meu nível de conhecimento de São Paulo, 101. Cara, eu sei que pra lá é a Zona Norte, aqui é a Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste. É isso. É o que eu conheço de São Paulo. Beleza. Você é um cara que tem conhecimento de 101 de São Paulo. É uma pessoa que tem conhecimento de 101, digamos assim.
Pô, 201. Eu sei que aquela avenida ali, se eu pegar a Zona Norte, eu consigo chegar em tal lugar por determinada avenida, e é isso, né? No máximo é o que eu consigo. E tem uma parecida ali na Zona Sul, mas eu não conheço muito bem, beleza. 301, putz, eu conheço as principais vias de cada dessas zonas aqui. Eu sei que na Zona Norte eu tenho uma avenida ali, X, na Zona Sul eu tenho outra, Zona Norte eu consigo... na Zona Leste, eu consigo me locomover de um lugar para o outro, mais ou menos eu sei, dentro de cada zona dessa, eu sei onde estão os bairros, então a Pompeia está aqui, está um pouco mais próximo de Perdiz, Vila Madalena e não sei o que e tal. Pode crer. O ABC está lá na puta que pariu, que era onde eu morava, então... né, dá pra fazer esse negócio tudo. E o 401, putz, cara, aí, né, putz, Aí é o taxista que usava aquele... É o guia. O mapa, o guia. Então 401 aí você domina São Paulo, você anda sem GPS. 301 você precisa às vezes ir de GPS pra algum lugar e tal. Mas no 401 você ainda usa GPS, mas é só pra ver se o trânsito não tá ruim. É só pra escolher. Mas você dirige de olho fechado praticamente. Pode crer. Isso aí. Isso aí. Cara, gostei muito. Eu vou usar isso em algum outro momento. Eu gostei muito dessa analogia, muito boa. Eu acho que esse lance de determinar os níveis de conhecimento de cada pecinha da computação, eu acho que ajuda até a gente para... Eu, por exemplo, eu uso para guiar o que eu preciso evoluir mais. Putz, meu conhecimento sobre, sei lá, eu toco bateria. Então, meu conhecimento sobre método X de tocar bateria, ele é muito superficial. Então, eu tenho um nível 101. E aí, eu queria aprender a tocar essa música aqui. Mas essa música eu preciso de um nível um pouco melhor desses rudimentos e tudo mais. Beleza, eu preciso avançar pro nível 201 no mínimo para conseguir ficar de longe parecido. Pra alguém lembrar, essa música aqui. Nossa, essa música aí parece aquela lá, bem desafinada, mas parece. Então, eu acho que no final da história é algo que pode ajudar a guiar os seus estudos, né? Então, usar para guiar, então, eu quero, e também para fazer entrevista. Então, se você está na posição de alguém que está entrevistado, né? Você está entrevistando alguém, eu gosto de usar esses níveis para dizer, cara, essa aqui é uma vaga que eu vou precisar entrevistar alguém que precisa ter um nível, digamos, né, no linguajar popular, mediano de networking, por exemplo. Beleza. Então, precisa ter um nível 201 mais ali, 201, 301, ok. Vou tentar chegar no nível de pergunta que eu consiga extrair do candidato esse tipo de conhecimento, né? E acho que isso pode ajudar. Eu trabalhei no C6 Bank, e lá a gente usava essa metodologia para contratar e para fazer job description. Então, a gente precisa contratar gente que tenha esse conhecimento, nível tal de tal matéria, nível tal de tal matéria, nível tal de tal matéria. Beleza. Quem ia fazer entrevista já tinha mais ou menos essa ideia de quais eram esses níveis, já foi se acostumando e tal. Então, a gente já facilitava, né, o processo de entrevista, já ajudava a gente saber, tentar errava pra caramba, mas tentava errar o menos possível, entendeu? Eu achei muito legal nosso papo. Matheus, cara, eu queria te agradecer muito, assim, e a gente vai chegando agora naquele momento da gente dar umas dicas pra galera que tá só estudando o Tanimbal aí, nesse momento, que ele tá na Amazon. Cara, compra o Tanimbal agora, que eu preciso saber tudo isso. Então eu queria uma dica, uma recomendação sua pra galera poder desopilar um pouco, dar aquela relaxada e depois retomar os estudos. Cara, legal. Tem Cara, Tanimbal eu recomendo fortemente. E eu fui um cara que eu fui muito contra. Eu trabalhei com um cara num e-commerce e ele batia muito nas teclas de coisas básicas, né? Para as pessoas que estavam chegando, pessoas que estavam começando carreira, trainee, alguma coisa assim. E aí, eu sempre olhava, cara, como assim? A gente vai ler Tanimbal, a gente tá em 2000, sei lá, na época, 2013, a gente tava começando a falar de Docker, tava começando a fazer umas rocket science com automação e não sei o quê. Tanimbal, já passamos, sabe? Ensina... Já foi. Ensina Ansible, ensina Chef, qualquer coisa, mas menos, né? Não vai agregar em nada. E eu cuspi pra cima, caiu na testa, mas com uma força gigantesca isso. E eu realmente recomendo forte. Livro de redes de computador do Tanimbal.
Sistemas operacionais modernos, né? Acredito que o título seja Acho que é. algo assim em português. É um negócio que vai te falar um monte de coisa. E para a galera que também, para administração do sistema, um livro que eu gosto muito, que é o System Administration Handbook, que é um livro, acho que a última edição, aqui a quarta edição, eu mando os links depois para você, João. É uma capa roxa, né? Cara, é sensacional. E aí ele vai te falando de como aquilo funciona em 4 versões diferentes de Linux e também num Unix purão, um Unix puro, assim. Então é um negócio bem legal para quem quiser. Tem um monte de conceito que a gente está falando de fundamento lá, e é bem bacana. Da hora. Mas, acho que dois livros que eu li que, assim, não são totalmente técnicos, mas que eu gosto, um livro que eu gosto de recomendar, é um livro que se chama Debugging Teams, é um livro da O'Reilly, que basicamente é um livro que fala de como você melhorar a produtividade através da colaboração. Então, como que os times podem usar técnicas, né, no dia a dia, time de engenharia, infraestrutura, desenvolvimento, enfim, para conseguir melhorar a produtividade através de disseminando cada vez mais a colaboração, que é um pilar de DevOps quando a gente está falando de, sei lá, quero implementar, quero não sei o quê, quero trabalhar com isso, não sei o quê. A colaboração é a base desse troço, né? Sim, sim. E por último, cara, tem um livro que eu gosto muito, que é um livro que se chama Usability Engineering, do Jacob Nelson. Esse livro é um livro antigo, mas ele fala sobre a engenharia da usabilidade. Por que eu acho legal isso? Porque quando a gente está fazendo software, a gente está desenvolvendo um software do lado da infraestrutura, ou um produto lá que o desenvolvedor está fazendo, esse negócio dá umas ideias legais de usabilidade de produto, assim. Ele é muito mais voltado para a galera de UX, talvez, mas ele não fica falando de como desenhar a tela, não é nada disso. É algo muito pensando em, cara, você pode fazer isso desse jeito, mas tem um outro jeito aqui que se você fizer, vai ser bem melhor. Então tem exemplos, tem contexto das coisas. É basicamente como resolver problemas aplicando engenharia de usabilidade. Para criar coisa, para tentar aplicar ciclo de melhoria contínua nas tuas coisas no dia a dia é algo que eu acho que é bem legal, assim, ajuda bastante. Dá pra tirar alguns insights. Legal. Pô, posso dar mais uma dica, João? Por favor. Putz, tem um cara que é muito bacana, que é o Show Me the Numbers. Cara, esse livro é um livro de deixar eu tenho com carinho. É um livro que mudou muito a minha vida na forma de pensar em como fazer dashboard para a operação, como extrair métrica das coisas, porque ele te dá basicamente assim, você tem esse dado, esse tipo de dado aqui, aí você precisa transformar isso numa informação, né? Como que você faria isso? Aí você, na cabeça, eu faria um gráfico de pizza, por exemplo. Não, ele vai te mostrar que o gráfico de pizza é a pior opção e por que se você usar um barra mixada lá, não sei o que, vai ficar melhor. Então, esse negócio dá uma... Putz, a galera que tá mexendo com Prometheus, Grafana, tá? Quero fazer uns gráficos aqui de requisição por tempo, por serviço, agrupar, não sei o quê. Esse aí ele mostra várias equações que você tem de dado e como você resolver isso criando gráficos, coisas visuais. Chama Show Me the Numbers. Que legal, que legal. E não foi escrito pelo Jerry Maguire. Você sabe que eu gosto tanto do livro que eu não lembro. Não. Cara, Show Me the Numbers, eu não sei exatamente quem foi que escreveu esse livro. Stephen Field, o nome dele, é o cara que escreveu esse livro. Legal. Stephen Field. Eu vou pôr tudo na descrição aqui, galera. Eu não. Vocês sabem que é a Roberta que coloca, tá bom? Vocês sabem que... Legal, cara, legal. Ó, dá pra preencher uma biblioteca só com isso tudo de recomendação aqui, hein? E o Tannenbaum vai ter que... O Tannenbaum serve até de barra, né? Pra todos os outros. É gigantesco, né? É grande, né, cara? Dá pra levar um traumatismo craniano com esse livro. É uma hernia de disco ficar carregando ele na mochila. É isso aí. Ó, então a minha recomendação, tá? Eu não sou culto, eu não sei ler, então eu assisto o filme. A minha recomendação é uma série, tá? Que se chama Ruptura.
Eu não me lembro agora exatamente o nome em inglês, porque tá na Apple TV Plus, tá? Ou no seu... aquele outro streaming que você baixa via torrent, sei lá. Tá na Apple TV Plus, tá bom? Oficialmente tá lá. Só tem uma temporada, acabou de sair março, se eu não me engano. E aí eu até queria agradecer o Arley, tá? O cara de UX daqui do nosso time, que ele indicou assim... Cara, ele destruiu minha sexta-feira, que eu comecei a assistir o negócio e não consegui dormir. É muito boa. A premissa já é legal, que é tipo... Tem lá na descrição, beleza? Não tô contando nenhum spoiler. A premissa já é muito legal. Imagina que o seu cérebro tivesse um dispositivo e aí no momento que você entra na empresa, você não tem nenhuma memória do que você é do lado de fora. Nenhuma. Zero, tá? Você não sabe nada. Se você é casado, se você tem família, o que é que você comeu, nada. E o contrário também. Então, quando você está do lado de fora da empresa, você não lembra nada. Você não sabe o que você faz lá dentro. Você pode matar ou morrer lá dentro, você nunca vai saber. Cara, é muito legal como eles conseguiram explorar isso. A história é muito legal e eu tô muito chateado porque só tem 9 episódios e agora eu vou sofrer por um ano inteiro para a próxima temporada. Cara, legal, hein? É muito legal, porque ela tem várias tramas por debaixo, né? Que uma delas, eles também falam no trailer, que é sobre esse work-life balance. Esse balanço que você vai fazer entre o tempo de trabalho, quando você se dedica, e a sua vida própria, né? E tudo. Então, muito legal, recomendo muito, assistam. E depois você vai lá falar pra mim que eu destruí a sua sexta, tá bom? Eu acho que você destruiu a terça. A terça? Eu já botei aqui pra... Cara, assiste. Pra assistir já, com certeza. A capa é um cara que tem de terno com o cérebro aberto, assim, e ele lá dentro dele. E a mesinha do escritório. É muito legal. Tem um lance que quando você for assistir... Sabe aquele lance sobre o tipo de lente, sabe? A grande angular, que aí a pessoa fica mais achatada e fica mais fininha, dependendo. Tem esse lance no filme, é muito legal. Você percebe quando eles estão trocando, fazendo esse efeito dessa troca assim. É muito legal. Cara, vocês perceberam, eu tô pirando com a série. É muito legal, muito massa mesmo. Assistam. Sério, muito boa. Muito bom, com certeza eu vou assistir. Muito boa. E você falou de que não é culto, que você não lê, você assiste. Eu leio para poder aprender a ler, entendeu? É ao contrário, eu não sou culto porque eu leio porque eu sou burro mesmo. Tá bom, fica a dica. Boa. Matheus, muito obrigado, cara. Muito obrigado por reservar esse espaço aí na sua agenda para poder compartilhar com a gente um pouco dessa sua experiência, né? Eu sei que tem muito mais. A gente vai marcando outros episódios e a gente vai compartilhando aí. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, cara. Se quiser deixar uma mensagem pra galera, agradecimento, esse é o momento. Legal, cara. Obrigado aí pelo convite, cara. Foi bem bacana mesmo ter batido esse papo. O lance do professor lá que eu falei, eu sinto falta desse negócio e é algo que, de vez em quando, precisa acontecer, sabe? De qualquer jeito. Porque tava falando com o Gomex sobre isso, tava vendo um tweet dele sobre isso também. E, cara, esse negócio de compartilhar conhecimento e tal, é um negócio que eu curto bastante e que, às vezes, eu acredito muito eu sou prova viva da teoria. Minha vovozinha dizia que quem ensina aprende 2 vezes, e eu sou a prova viva desse negócio que aconteceu assim, comigo fortemente na minha carreira desde o início. Então, recomendo para você que está aí, não estou nem falando se você é bom em falar ou não é isso, mas, cara, se você tem vontade, se você tem disponibilidade, que é o principal, né? Porque às vezes a gente quer, mas não consegue, vai, faz, ajuda a comunidade, ajuda quem já te ajudou, né? Diretamente você foi lá, aprendeu alguma coisa que você leu, que alguém postou e tal. Nada mais justo, pelo menos essa é a minha filosofia, de devolver isso para a comunidade. Então é a forma que eu uso e eu vou estar sempre à disposição para fazer isso. Porque é como se fosse uma dívida que eu tô aqui agora e o que eu mais queria agora é que não acabasse. Mas acabou. E tudo na vida acaba, até as coisas legais como essa daqui acabou, e eu vou entrar numa outra. Eu paguei uma dívida que eu tinha de conhecimento que eu adquiri, que eu ajudei a compartilhar hoje, eu espero. Aí agora
eu vou sair daqui, eu vou, sei lá, vou fazer alguma coisa que com certeza eu vou aprender alguma coisa nova, e aí eu vou ficar em dívida com quem me ensinou isso de novo, e vai ser, assim, um ciclo contínuo de ter que ficar devolvendo esse conhecimento adquirido sempre para poder ajudar as outras pessoas. Né? Legal, legal. Muito legal, cara. Pô, eu sempre falo isso aqui no Cubicast. Nem sempre você tá naquele momento, ou você tem disponibilidade, ou tem aquela oportunidade na mão de tipo, eu vou retribuir para a comunidade com código. Eu vou resolver umas issues, sei lá. Pô, às vezes você escreveu um blog, você fez um tweet legal, um fio lá no tweet, fez um vídeo, pô, super simples, coloca lá no YouTube e já era, sabe? Cara, 2 pessoas que clicarem lá, você já ajudou 2 pessoas. Top. Você não necessariamente precisa ser a pessoa que produziu a solução, mas você fez parte dela, né? Então, sim. Isso tem cada um vai ter o teu impacto, mas no fim todo mundo vai se ajudar e tá tudo certo. Legal, legal demais. Cara, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pra você que ouviu até agora, que tá assistindo aí no YouTube. Não esquece de, tem que falar esse negócio, né? Compartilha, dá like, se inscreve também. Agora tem esse negócio, se inscreve. A gente tem esse trabalho aí já faz bastante tempo. A gente tá na beirada dos 100 episódios. Então, continua acompanhando. É pra vocês que a gente faz esse programa. Valeu, um abraço, até mais.